Hi everyone, how are you doing? My name is Silvio and this is the English for Fun channel. Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Silvio e esse é o canal English for Fun. Então galera, dando continuidade aí ao tema verbo to be aqui no canal, né? Quem não tá lembrado, o verbo to be ele é o verbo ser ou estar em português. No primeiro vídeo eu trouxe aqui para vocês o tempo presente, mais as formas negativa e interrogativa, e também mostrei como é a forma contraída das frases. Então quem não assistiu esse vídeo, né, dá uma passadinha lá e confere. Eu vou deixar o link aqui na descrição. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para vocês aqui o tempo passado do verbo to be, o past tense, e também vou dar as formas negativa e interrogativa e as contrações. Então, né, sem mais delongas, let's go to the video. Simbora pro vídeo. Então, pessoal, diferente aí do verbo to be no presente, onde ele assume três formas diferentes, que seriam am, is and are, dependendo aí do pronome pessoal que precede ele, né? No tempo passado a gente vai ter apenas duas formas, então vai ser uma forma um pouco mais simplificada. Essas duas formas seriam was and were. Então, quando nós queremos dizer que nós estávamos em algum lugar, que nós éramos alguma coisa, pode ser aí alguma emoção, algum traço físico, né? Por exemplo, eu era magro, eu era gordo, eu estava feliz, eu estava triste. Então, nessas situações, no passado, a gente vai usar o verbo to be nas formas was and were. Então, a regra vai ser essa. Quando nós tivermos os pronomes pessoais I, she, he and it, o verbo to be vai assumir a forma was. Diferente aqui do presente, né, onde o pronome pessoal I, ele tinha o verbo to be na forma am, era o único pronome pessoal que tinha aquela forma, né, então eu dizia I am, eu sou ou eu estou. Aqui no passado, o I, ele vai se juntar ao she, he e o it, então ele não vai ter uma forma diferente, ele também vai ser o was. Então seria I was, eu era ou eu estava, she was, ela era ou ela estava, he was, ele era ou ele estava, e o it was, né, que é usado para coisas e animais. So, let's see some examples. Então, vamos ver alguns exemplos. Então aqui, ó, na frase I was sick on Saturday. I was sick on Saturday. Eu estava doente no sábado. Aqui eu tenho o pronome pessoal I, né, que seria eu, em português. Forma do verbo to be para I seria was, então I was, eu era ou eu estava, nesse caso, né, eu estava, I was sick on Saturday, eu estava doente no sábado. No passado, né, na forma afirmativa, eu não tenho contração para as frases, então vai ser sempre I was. No presente eu poderia contrair o I am, né, e dizer I'm. No passado isso não existe, então vai ser I was mesmo, I was sick on Saturday, eu estava doente no sábado. Para fazer a forma negativa aqui, a mesma coisa que funciona no presente, só coloco not, que seria o não, né, em português, na frente do verbo to be. Então ficaria I was not sick on Saturday. I was not sick on Saturday. Eu não estava doente no sábado. Contração aqui da forma negativa, né? Só contrai o was com o not. Então, was mais o not fica was it. Was it. Então eu diria I wasn't sick on Saturday. I wasn't sick on Saturday. Eu não estava doente no sábado. Então, aqui a gente tem a forma interrogativa também, né, como no presente. Então, ao invés de dizer I was sick on Saturday, se eu quiser fazer a pergunta, eu vou passar o was para frente do pronome pessoal I e vai ficar Was I sick on Saturday? Was I sick on Saturday? Eu estava doente no sábado? Seguindo aqui então, né, mais um exemplinho aqui agora com o pronome pessoal he, né? Na frase aqui, he was my best friend. He was my best friend. Ele era meu melhor amigo. Pronome pessoal he. Pro he, o verbo to be assume também aí a forma was, então ficaria he was. Ele era ou ele estava, nesse caso é era, né? He was my best friend seria ele era meu melhor amigo. Então aqui eu vou ter a forma negativa também, né? He was not my best friend. He was not my best friend. Ele não era meu melhor amigo. Então, a gente aqui também tem a forma contraída, né, de falar a forma negativa, que ficaria assim. He wasn't my best friend. He wasn't my best friend. Só contrai ele was com o not, né? Wasn't. He wasn't my best friend. Ele não era meu melhor amigo. Forma interrogativa aqui para essa frase, né? A mesma coisa que a anterior. Passa o was para frente do pronome pessoal he. Então ficaria Was he my best friend? Was he my best friend? Ele era meu melhor amigo? Então aqui, eu só vou falar agora de uma exceção à regra, né? O inglês sempre tem disso, né? Uma exceção à regra, e aqui não poderia ser diferente. Então eu falei que com o pronome pessoal I, o verbo to be teria que assumir a forma was. E realmente é assim, só que tem uma exceção.
E essa exceção é quando a gente tem a palavra if começando a frase. Então, se eu quero dizer, por exemplo, se eu fosse você. Se eu fosse dizer isso em inglês, né, usando a regra simples, né, usando was com o I, ficaria if I was you. If I was you. Só que nesse caso não é assim, pessoal. Tem uma exceção aí. Então, quando eu tiver o if, eu teria que dizer if I were you. If I were you. Mas isso aqui é um outro assunto, tá? Eu não vou explicar essa regra aqui. Quem sabe no futuro eu faço um vídeo aí explicando essa exceção. Mas é somente nesse caso, quando eu tenho o if, né? Que daí eu posso falar if I were you. Então, em todos os outros casos, o pronome pessoal I vai assumir, o verbo to be vai assumir a forma was. I was. Eu era ou eu estava. Seguindo o baile aqui então, né? Quando nós tivermos os pronomes you, tanto no plural quanto no singular, pronome pessoal we e pronome pessoal they, o verbo to be vai assumir a forma were. Were. Tomar um pouquinho de cuidado aí com a pronúncia, né? Não é where. Where é uma outra palavra em inglês, né? Que significa onde, em português. Nesse caso é um e mais fechado, were. Então, quando eu tiver esses três pronomes pessoais, né? We, you, we and they, o verbo to be vai assumir a forma were. Então vamos aqui para alguns exemplos, né? Na frase you were skinny. You were skinny. Você era magro. Aqui eu tenho o pronome pessoal you, verbo to be na forma were, né, que é a forma que o verbo to be assume para esse pronome pessoal. You were skinny. Você era magro. Também aqui não tem aí uma contração, né, na forma afirmativa, então vamos passar logo para a forma negativa, que ficaria you were not skinny. You were not skinny. Você não era magro. Para contrair a forma negativa, né, eu vou contrair o were com o not. Então, ao invés de dizer you were not skinny, eu vou dizer you weren't skinny. You weren't. You weren't skinny. Você não era magro. A forma interrogativa, né, passa o were para frente do you, então ficaria were you skinny? Were you skinny? Você era magro? Tá bom? Another example. Outro exemplo aqui então, né? We were at the mall in the morning. We were at the mall in the morning. Nós estávamos no shopping de manhã. Aqui, né, pronome pessoal we, forma que o verbo to be assume, né, were, we were. Nós estávamos ou nós éramos. Nesse caso, nós estávamos. We were at the mall in the morning. Nós estávamos no shopping de manhã. Forma negativa, we were not in the mall in the morning. We were not in the mall in the morning. Nós não estávamos no shopping de manhã. Para contrair, né, só contrair ali o were com not, então ficaria we weren't at the mall in the morning. We weren't in the mall at the morning. Eu sei que aqui a contração ela já é um pouquinho mais complicadinha de dizer, né? Então, se no começo vocês estiverem um pouquinho inseguros, não contrai, só fala we were not. We were not, é um pouquinho mais fácil. Mas a forma contraída, né, seria we weren't at the mall in the morning. Tá bom, pessoal? Forma negativa aqui, mesma coisa dos outros casos. Passo o were para frente do we. Were we at the mall in the morning? Were we at the mall in the morning? Nós estávamos no shopping de manhã. Então aqui, let's see another example. Vamos ver um outro exemplo. Com o pronome pessoal they. Então, esse pronome também o verbo to be vai assumir a forma were. Então, na frase aqui, they were the best ones. They were the best ones. Eles eram os melhores. Esse one aqui no final eu não vou explicar agora também, né? Isso aqui é mais mesmo para dar uma ênfase aqui que eles eram os melhores, né? Tem isso no inglês, de repente eu também faço um vídeo numa outra ocasião. Mas para enfatizar que eles eram os melhores, né? Então a frase fica they were the best ones. Eles eram os melhores. Aqui a forma negativa, they were not the best ones. They were not the best ones. Eles não eram os melhores. Para fazer a contração da forma negativa, só contrai o were com not. They weren't the best ones. They weren't the best ones. Eles não eram os melhores. E a forma interrogativa, né, pessoal? Vai ficar aqui. Were they the best ones? Were they the best ones? Eles eram os melhores? So, guys, this was the second video about verb to be, where I showed you the past tense, and I also showed the negative and interrogative forms. Então, galera, esse foi o segundo vídeo a respeito do verbo to be, né? Onde eu mostrei aí o tempo passado e também as formas negativa e interrogativa. No terceiro e último vídeo sobre o verbo to be, eu vou mostrar o futuro, né? O tempo futuro e as formas interrogativa e negativa, né? Então, pessoal,
Quem me aguentou até aqui, né? Quem ficou até o final e gostou do vídeo, por favor, deixa o like aí para ajudar o canal, né? Se não é inscrito, já se inscreve. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, deixa nos comentários. Também aí sugestões aí de tópicos, né? De temas aí que vocês queiram que eu explique aqui para os próximos vídeos, deixem nos comentários também, né? So, that's it for today. See you in the next class. Então, né, pessoal, é isso por hoje. Vejo vocês na próxima classe. Bye, bye.